acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, ó Deus, nós te suplicamos nesta manhã que o Senhor, por meio da tua graça, por meio da tua misericórdia, venha ao nosso encontro comunicar a verdade do Senhor, comunicar a palavra do Senhor. E pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo primeiramente aplique essa palavra na nossa alma, no mais íntimo da nossa vida, pois só tu sabes o que se passa dentro do nosso coração. Ó Deus, que a palavra do Senhor possa de fato penetrar na nossa vida, ó Deus, nos orientando, nos renovando, consolando a nossa alma, dirigindo os nossos passos, reavivando a nossa vida em tua presença. Ó Deus, sê conosco, acampa teus anjos ao nosso redor e nos livra, Senhor Deus, de todo mal. Ó Deus, sê conosco e nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos tratar nesta manhã de uma doutrina muito importante. É uma doutrina que está inserida na ordem salutis, ou seja, na ordem da salvação. Esta doutrina se chama regeneração. Regeneração. O texto que lemos fala sobre esta importante doutrina. E o que é regeneração? Regeneração é um novo nascimento, é uma transformação de vida. Regeneração é uma mudança do homem velho para o homem novo, do homem entregue às paixões do mundo, de um homem agora entregue à vontade de Deus, de um homem cativo no império das trevas e agora o homem libertado e colocado no reino do amor de Deus. A regeneração é essa transformação de vida. O texto que lemos, irmãos, foi relatado pelo apóstolo João. E o apóstolo João foi o último apóstolo de Jesus, o último que sobreviveu diante de todas as adversidades de Roma, que foi preso e levado para a ilha de Pátmos no ano de 90 depois de Cristo pelo imperador Domiciano. Foi o último sobrevivente do colégio apostólico e que depois da sua prisão lá na ilha de Pátmos em 90 depois de Cristo, Deus de uma forma miraculosa intervém, ele sai livre dessa prisão, retorna para a igreja que ele estava pastoreando, a igreja de Éfeso, e nesse tempo, no final do primeiro século da era cristã, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o quarto evangelho, que é o evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João. Esse evangelho, irmãos, é diferente dos outros três evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas é chamado de evangelho sinótipo, ou seja, evangelhos semelhantes. Já o evangelho de João é mais diferente. O evangelho de João, ele revela uma poesia. O evangelho de João revela Jesus e os atos de Jesus na história de uma forma poética. Você vai ver, por exemplo, os três evangelhos narrando a genealogia de Cristo, mas você vê, por exemplo, o evangelista João, o apóstolo João, dizendo:
no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você vê uma poesia hebraica, você vê João aqui relatando acerca de Jesus de uma forma sublime, uma forma que somente ele, por meio do Espírito Santo, pôde colocar. Nós podemos, irmãos, confiar no Evangelho que escreveu João como palavra de Deus. E esse Evangelho relata alguns encontros. Os encontros de Jesus. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, o encontro de Jesus com Nicodemos, texto que lemos, o encontro, meus irmãos, de Jesus com João Batista, o encontro de Jesus com um oficial do rei. Ou seja, o evangelista João, ele narra alguns encontros de Jesus, até o final do seu evangelho, quando Jesus se encontra com as mulheres depois da sua ressurreição. O texto que lemos em particular, o capítulo de número 3 de João, apresenta esse encontro que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. O texto de número 1, do versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, é um encontro aqui de Jesus com Nicodemos, um encontro à noite, uma conversa, e uma conversa sincera, olho no olho, face a face. E Jesus, irmãos, imediatamente responde Nicodemos, não o que Nicodemos queria ouvir, mas o que Nicodemos estava precisando ouvir. No versículo 3 ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí Jesus aqui está apresentando a doutrina da regeneração. Jesus está apresentando essa importante verdade sobre o novo nascimento. Mas quais são as lições que nós podemos aprender desse encontro? Em primeiro lugar, o novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. O novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Nicodemos, irmãos, era um homem extremamente religioso. Veja que o texto diz no versículo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ou seja, ele estava entre quem? Entre os fariseus, e diz o texto que era um dos principais dos judeus. Ou seja, era um homem extremamente religioso, era um homem que conhecia muito bem a Torá, que é o Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus. Era um homem, irmãos, que zelava pela lei de Moisés. Os fariseus zelavam pela lei de Moisés. Era um homem visto pela sociedade, um homem de Deus, um homem de uma religião, um homem de uma conduta, um homem que tinha externamente atos religiosos, porque naquele tempo era costume dos fariseus irem pelo menos 2 vezes ao templo. Era costume dos fariseus jejuar no mínimo 2 vezes por semana. Era costume dos fariseus sacrificar e levar esse sacrifício para o templo como oferenda a Deus para expiação dos seus pecados. Era, irmãos, notório na vida de um fariseu esses atos religiosos. Nicodemos era um religioso,
era alguém que tinha externamente essas atitudes religiosas. No entanto, esse homem fariseu, um dos principais dos judeus, recebeu aqui uma exortação do próprio Jesus. Olhe para o texto, veja o que diz o versículo 2. Vamos ler todos juntos o versículo 2, vamos lá? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Agora, olhe o que Jesus diz no versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Era um homem religioso, mas Jesus estava dizendo: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus diz isso porque Nicodemos estava precisando ouvir isso. Note que quem toma o rumo daquele encontro é Jesus. Note que quem toma o rumo daquela conversa é Jesus, apresentando logo essa verdade. Nicodemos, embora seja religioso, era necessário nascer de novo. A religião não testifica a nossa conversão. Entendeu? Amém? A religião não testifica a nossa conversão. Você pode ser um dos principais dos presbiterianos. Você pode ser um dos principais da igreja. Você pode ser uma pessoa altamente religiosa. Você pode ser um cristão. Ah, eu sou cristão. Você pode ainda dizer mais: eu sou cristão reformado, que vem da reforma protestante. Aí você ainda dá mais um passo: eu sou cristão reformado presbiteriano, da linha John Knox escocesa. Aí você ainda diz mais: eu sou protestante reformado presbiteriano, mas da igreja presbiteriana do Brasil, plantada por Ashbel Green Simonton. Aí você não acha ainda interessante e diz mais: eu sou reformado, aliás, protestante, reformado, presbiteriano, da igreja presbiteriana do Brasil e de linha sensacionista, que é aquela linha mais fechada. Mesmo assim, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Amém, irmãos? Você pode fazer os seus atos religiosos, você pode ir para a igreja, você pode ter a sua visão, a sua ideia do que é ser um homem de Deus, do que é ser uma mulher de Deus, mas se você não entender o que é nascer de novo, se você não entender que é necessário que aconteça uma regeneração, o novo nascimento, eu digo para você nesta manhã, você não vai entrar no reino de Deus, você não vai entrar nos céus, você não vai contemplar as gloriosas bênçãos da eternidade, tais quais o apóstolo João contemplou em Apocalipse capítulo 21. E eu digo isso, irmãos, porque a igreja presbiteriana é uma igreja histórica, e eu ando por aí e prego em outras igrejas, e eu já andei por outras também denominações pregando também, e eu percebo que principalmente na igreja presbiteriana, de muitos irmãos e de outras igrejas presbiterianas, há aquele orgulho, aquele sentimento dizendo: a nossa doutrina é a doutrina mais consolidada, mais fundamentada nas escrituras. Nós temos a confissão de fé de Westminster. Nós estamos
baseados em uma boa e sã doutrina, e eu percebo aquele orgulho de alguns irmãos, eu percebo esse inchaço no peito, mas eu digo, irmãos, não vamos caminhar por este caminho, vamos caminhar pela humildade, vamos caminhar rogando a Deus, pedindo a Deus: Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, porque para entrar no reino de Deus não é necessário você saber a confissão de fé, não é necessário você rotular os outros e rotular a si mesmo de reformado. Para você entrar no reino de Deus é necessário apenas você nascer de novo, é necessário apenas você olhar para Cristo e confiar nele, entregando o seu coração a Ele, a sua obra nele, não por quem você é, mas por quem Ele é na sua vida. Ele deve ser teu representante. É importante, irmãos, a gente entender a reforma, caminhar pelos princípios da reforma é muito importante. É importante a gente conhecer a confissão de fé de Westminster, é importante. Eu já li mais de umas 5 vezes a confissão de fé, e sempre estou lendo. É importante a gente, irmãos, entender a palavra e as doutrinas bíblicas, é importante, porque é alimento para a nossa alma. Mas tudo começa, irmãos, com o novo nascimento. Esse é o princípio. Amém? Segunda lição do texto: o novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento bíblico. O novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento bíblico. Quem era Nicodemos? Um dos principais dos judeus. Estava entre os fariseus. Meu querido irmão, na época de Jesus, você sabe quem eram as pessoas que mais entendiam do Antigo Testamento? Quem? Eram os fariseus. Eram os fariseus. Eram os fariseus e escribas, irmãos, que preservavam a Torá e interpretavam a Torá para o povo. Embora a gente perceba que Nicodemos trata Jesus como mestre, Nicodemos é mestre em Israel. Olha aí para o texto, veja o que diz o versículo 10. Veja o que Jesus disse: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. O mestre é aquele que ensinava, é aquele que ensinava o povo sobre a lei de Deus. Ele ensinava, ele era um professor, ele conhecia, irmãos, do texto sagrado. No entanto, o novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Sagrada Escritura. Parece algo ilógico, mas é uma verdade. Porque Nicodemos tinha uma compreensão, entendia, conhecia a Escritura, no entanto não era salvo, porque ele foi exortado por Jesus dizendo que ele deveria nascer de novo, ser regenerado. E tem muitas pessoas que a gente percebe que conhece a Escritura, já leu a Escritura, ensina sobre a Escritura, filósofos liberais, mas o conhecimento da Escritura não é sinônimo de conversão, de novo nascimento. E a gente precisa entender muito bem isso. Todas as pessoas que conhecem a Bíblia é porque são convertidas. Não. Mas todas as pessoas que tiveram um encontro de fato com Jesus e foram regeneradas, elas devem conhecer as Escrituras. Amém? Quem está entendendo aqui? Certo? Uma coisa não nega a outra. Há um conhecimento bíblico por parte de Nicodemos, mas não há conversão. Mas de fato, todo aquele que é convertido, regenerado por Deus,
deve procurar e conhecer mais as Escrituras. A terceira verdade que nós podemos apresentar aqui nesse texto, nesse encontro, é que o novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. O novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Nicodemos, irmãos, era um homem rico. Nicodemos era alguém que tinha dinheiro no bolso. Era alguém que tinha propriedades. Para os irmãos terem ideia, foi Nicodemos que financiou o sepultamento de Jesus. Lá em João capítulo 19, versículo 39. Foi Nicodemos, irmãos, é Nicodemos um homem de poder aquisitivo. Era Nicodemos um homem próspero, de prosperidade financeira. No entanto, isso, irmãos, não revelava uma regeneração, não revelava novo nascimento. Ter dinheiro não quer dizer que a pessoa é salva. E aí a gente vai de encontro, irmãos, à teologia da prosperidade que muitos pastores, falsos pastores, propagam e divulgam por aí. Que aquele que é salvo tem a obrigação de ser próspero financeiramente. Aquele que é cristão pode exigir de Deus prosperidade financeira, e isso é uma doutrina totalmente errada, antibíblica, que não está baseada nas Escrituras Sagradas. Nós percebemos, irmãos, por exemplo, um fato que todo mundo conhece, todo mundo viu esses dias, que é o fato do apóstolo Valdemiro. E eu cito o nome, irmãos, porque o apóstolo João citava o nome dos falsos profetas lá na sua carta. E ele foi esfaqueado, né? Passou na mídia aí, um irmão, não sei nem se é irmão, veja as ovelhas do apóstolo, né? Foi lá e deu uma facada no pescoço, não foi, Arthur? E eu vi até um vídeo aí que disseram que teve até um vídeo aí que disseram que essa facada foi inventada, mas enfim, ele levou uma facada, mas depois ele deu uma facada no povo. Porque ele disse que tinha que dar não sei quanto 8 milhões para não sei o que e um monte de coisa. E depois eu fiquei sabendo, não vi, mas fiquei sabendo por terceiros, que na igreja lá, no programa, a camisa cheia de sangue estava curando e dando prosperidade para o povo. Irmãos, isso é mentira do diabo, é ensinamento do maligno. Porque prosperidade financeira não equivale a novo nascimento. Nicodemos era um homem rico, mas foi repreendido por Deus porque ele não tinha nascido de novo, não era convertido. E na verdade, irmãos, quando nós confiamos em Jesus e quando Ele nos regenera, transforma a nossa vida, pouco vai nos importar as riquezas desse mundo, porque a riqueza nossa está no céu. Amém? Aquilo que Jesus disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? A nossa riqueza, irmãos, está no céu. Eu estava voltando ontem lá da congregação de Itapiraí. Estávamos eu, o irmão Júnior e o diácono Charles no carro retornando. E aí Júnior comentou algo bem interessante conosco, e ele disse o seguinte, que perguntaram para John Piper sobre o carro, se ele queria ter um carro novo, porque o carro dele era velho. John Piper não, Paul Walsh. Perguntaram para o Paul Walsh se ele queria ter um carro novo, porque o carro dele era velho. Ele foi pregar em uma das igrejas lá americanas, e esse irmão perguntou isso. E ele disse, quero, irmãos. Aí ele recebeu o dinheiro e investiu em missões, pegou todo o dinheiro e investiu em missões. Aí quando chegou lá de novo, aí, cadê o carro novo, pastor? Aí ele disse, eu entreguei tudo para missões. Mas toma aqui mais dinheiro aí para ver se você... Aí ele pegou esse dinheiro e investiu tudo em missões. Ele passou não sei quantos anos com um carro velho, porque o dinheiro que ele recebia, em vez de investir no carro, ele investia em missões. E aí a gente comentando no carro, Diácono, o Charles e o Júnior, e a gente falando, rapaz, veja aí
como este homem, esse pregador, ele está tão envolvido com as coisas de Deus que ele não está nem se preocupando com o próprio carro. Ele está querendo investir essa riqueza em missões, investindo em missões, nos missionários, naqueles que estão no campo missionário, longe de suas famílias, e estão lá investindo. Ou seja, a nossa riqueza não está, irmãos, no carro que temos, na casa que temos, nas roupas que vestimos. A nossa riqueza está no céu. A nossa riqueza está em cumprir a vontade de Deus aqui na terra. A nossa riqueza está em viver a vontade do Senhor, mesmo que essa vontade, irmãos, não tenha privilégios, conforto que o mundo pensa, que o mundo exige para ser bem sucedido. Para ser bem sucedido no reino de Deus é aquele que tem que se negar, é aquele que tem que tomar a sua cruz. Para ser bem sucedido no mundo é aquele que tem orgulho, aquele que tem poder, aquele que tem riqueza. No entanto, dinheiro, irmãos, não equivale a novo nascimento. Amém? Você não pode exigir de Deus dinheiro. Você não pode decretar a Deus dizendo: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, prosperidade financeira, tal, não sei o quê. Não. Isso é teologia da prosperidade. Mas nós podemos pedir a Deus um carro, nós podemos pedir a Deus uma casa, podemos. Mas exigir, decretar a Deus isso, como muitos fazem, não podemos. Amém? Deus é Deus. Ele precisa ser tratado como nosso Senhor e não como nosso servo. Mas mais adiante, irmãos, em quarto lugar, o novo nascimento não equivale a ter compreensões certas sobre a pessoa de Jesus. Veja que no versículo 2 o texto diz: Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos tinha uma compreensão certa sobre quem era Jesus. Nicodemos diz que Jesus é mestre. Nicodemos diz que Jesus vem da parte de Deus. Nicodemos diz que Jesus faz milagres, sinais. Nicodemos diz que Jesus esteve com Deus. Ou seja, o próprio Nicodemos tinha uma compreensão certa sobre quem é Jesus. No entanto, ele não era regenerado, ele não era convertido. Novo nascimento não equivale a ter uma compreensão certa sobre quem é Jesus. Se você, por exemplo, sair fora e perguntar a uma pessoa qualquer quem é Jesus, essa pessoa vai dizer: é Deus encarnado, é Filho de Deus, unigênito de Deus, é o nosso mestre, é Senhor. Mas isso não torna essa pessoa convertida ou regenerada. Os irmãos estão entendendo? Você compreender quem é Jesus não te garante a vida eterna, não te garante o novo nascimento, não te garante você entrar no reino dos céus. Você tem uma compreensão certa sobre quem é o Filho de Deus, não vai garantir a você, meu querido irmão, vida eterna. O que garante vida eterna para você e o que garante você entrar no reino de Deus é você ser novo, ter um novo nascimento, é você ser regenerado. Porque Jesus, irmãos, foi aqui instigado por Nicodemos, né? Nicodemos chegou para Jesus e disse: Jesus, tu és mestre, Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus, tu tem feito sinais, prodígios aqui no nosso meio, sabemos que tu esteve com Deus. Ou seja, ele tinha uma compreensão exata de quem era Jesus. No entanto, meus irmãos, Jesus olha para Nicodemos e diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pá! É como se Nicodemos tivesse levado um banho de água fria. Chega perto de Jesus e disse: tu és mestre, Jesus, és o Senhor, faz milagres, tenho convicção que o Senhor veio da parte de Deus, o Senhor esteve com Deus. Ele veio ali, irmãos, exaltando, demonstrando seu conhecimento acerca do mestre. Eu acho que ele ia esperar de Jesus: é verdade, é isso mesmo. Ô Nicodemos, vem cá, meu irmão,
Eu acho que era isso que ele estava esperando ouvir. Mas aí Jesus disse, ó, em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. Muita gente, irmãos, chega até nós. Eu sei quem é Jesus. Jesus é mestre. Jesus faz milagres, sinais. Jesus é o Filho de Deus, esteve com Deus, está à destra de Deus. Jesus é nosso Pai. Mas isso não equivale a ter novo nascimento. Não equivale. Talvez até você esteja nessa condição de Nicodemos. Eu sei quem é Jesus. Jesus é mestre. Eu sei quem é Jesus, é o Filho de Deus. Eu sei quem é Jesus, é o unigênito de Deus, é o nosso Salvador. Você pode até ter essa compreensão, mas isso não equivale a novo nascimento. Isso não equivale a ser salvo. Você precisa sim ter um conhecimento sobre Jesus. É importante. Mas você precisa dar um passo adiante. Você precisa, além de conhecer, você precisa experimentar desse Jesus. Você precisa nascer de novo, ter a experiência que Nicodemos teve com o mestre. Mas o que é, irmãos, novo nascimento? O que é novo nascimento? Por que novo nascimento? Por que Jesus fala sobre novo nascimento? É a quinta lição aqui, irmãos. O novo nascimento é necessário para a vida eterna. O versículo 3, vamos ler todos juntos? Vamos lá? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora todos juntos, o versículo de número 7. Vamos lá? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus aqui estava colocando uma condição para entrar no reino de Deus. Que condição era esta? Era a condição do novo nascimento. Jesus aqui, irmãos, não coloca a condição da religião, não coloca a condição em ser fariseu, não coloca a condição em ser povo ou descendente de hebreu. A única condição aqui, irmãos, que Jesus está colocando é o novo nascimento. Importante é entender que essa condição que Jesus coloca não é produzida pelo próprio homem, não era um homem que tinha que fazer, não é um homem que tem que realizar, mas é produzida unicamente por Deus, e a gente vai ver isso mais adiante. Em outras palavras, o novo nascimento é necessário para a vida eterna. Na Islândia, meus irmãos, no norte da Europa, eles se comunicam, os crentes, no Senhor Jesus, eles chamam uns aos outros não de cristão. Eles não dizem assim, cristão, ou é o crente fulano de tal, é o irmão fulano de tal, não. Eles falam assim, o nascido de novo fulano de tal. É o nascido de novo João. Quando ele chama alguém para o púlpito para falar alguma coisa, eles não chamam assim, vou convidar aqui o irmão Tarsis para vir aqui ler o texto. Não, eles chamam, vou convidar o nascido de novo Tarsis a vir aqui ler o texto. Por quê? É apenas uma cultura provocada pelo entendimento das Escrituras lá na Islândia. Mas o que eu quero chegar, irmãos, aqui para dizer, para informar, para comunicar, é que o que é necessário para
entrar no reino de Deus, o que é necessário para estarmos dentro dos planos de Deus, o que é necessário para vivermos debaixo da graça, é o novo nascimento. Jesus coloca essa condição de novo nascimento, e aí a gente vai entender um pouco sobre o novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, a sexta lição, é algo radicalmente novo. O novo nascimento é algo radicalmente novo. Jesus diz no versículo 3: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É uma novidade. Jesus está colocando aqui algo radicalmente novo. Não era algo, irmãos, dito pelos fariseus, não era algo compreendido pelos judeus. Jesus estava vindo aqui, entre aspas, com uma novidade para aqueles homens. Que novidade era esta? Era a novidade do novo nascimento. A novidade, irmãos, de uma regeneração. É algo radical que transforma. Ele encontra com Nicodemos e expressa essa palavra dura, essa palavra, irmãos, que denota algo radical. É necessário, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, foi algo inédito, foi algo radical, era uma mudança de vida, uma transformação de vida do velho homem para o novo homem, um novo nascimento. O apóstolo Paulo diz, irmãos, em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É algo radical, é um novo nascimento. Tem um livro, irmão, chamado Discípulo Radical, de John Stott, que ele mostra a radicalidade que o discípulo de Cristo deve andar, não conforme o velho homem, mas agora conforme o novo homem, regenerado pelo Espírito de Deus. Jesus mostrou algo radical para Nicodemos. Não confunda, meu querido irmão, minha querida irmã, em ser radical, de acordo com o pensamento gospel que existe no Brasil. Ser radical, ser cristão radical, é aquele cristão que talvez escute rock and roll, que é tatuado e que anda de skate. Não é isso que eu estou dizendo. O cristão radical é aquele que, por meio do novo nascimento, vive completamente inserido na vontade de Deus. O cristão radical não é aquele que sacia as suas paixões, as suas vontades. O cristão radical é aquele que renuncia às suas vontades para obedecer a Deus. O cristão radical é aquele que, antes de tomar uma atitude, consulta a Deus e dizendo: Senhor, tu sabes o que é melhor. Eu até quero isso, mas eu quero cumprir a tua vontade. Qual é a tua vontade nas Escrituras? Vamos lá. O cristão radical é este, que cumpre a palavra de Deus, que tem amor pela lei do Senhor. Em sétimo lugar, o novo nascimento é uma transformação interna realizada pelo Espírito Santo. O novo nascimento é uma transformação interna realizada pelo Espírito Santo. O Nicodemos pergunta o que é isso. Ele não está compreendendo o que é um novo nascimento. O versículo 4 diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Veja a compreensão de Nicodemos. Alguns estudiosos afirmam aqui que ele está sendo irônico. Um homem tem que voltar ao ventre e nascer novamente, sendo já velho, sendo já adulto. E aí, irmãos, veja o que Jesus responde no versículo 5. Vamos ler tudo juntos, vamos lá? Versículo 5. Respondeu Jesus, os irmãos:
E aí Jesus dá mais um passo sobre o que é novo nascimento. Primeiro ele diz no versículo 3 que era necessário. E segundo agora ele diz o que é o novo nascimento. E o que é importante é que Jesus usa algumas palavras do conhecimento do judeu da época, e principalmente do conhecimento do fariseu e do conhecimento de Nicodemos, que é água e espírito. Palavras que são usadas no Antigo Testamento. E Nicodemos conhecia muito bem o Antigo Testamento. Irmãos, o novo nascimento, aqui, Jesus está dizendo que é uma transformação interna realizada pelo Espírito Santo. A primeira verdade que ele apresenta é a água. Ele diz: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí ele coloca duas coisas aqui, água e Espírito. E existem alguns teólogos que traduzem esse termo aqui, esse versículo, como duas coisas diferentes. É necessário nascer de algo diferente, água, e nascer de uma coisa totalmente diferente, espírito. Tem até teólogos que dizem o seguinte, que água é referente ao nascimento natural. A água que sai da mulher no parto. E depois, do Espírito de Deus. No entanto, irmãos, Jesus aqui não está falando de duas coisas separadamente, porque a gente percebe que Jesus está tratando unicamente da regeneração, do segundo nascimento, do novo nascimento. Então Jesus não está tratando de duas coisas separadas, mas de uma coisa só, que é uma transformação interna realizada pelo Espírito de Deus. A água no Antigo e no Novo Testamento é símbolo do Espírito Santo de Deus, é símbolo. Por exemplo, o batismo é realizado pelo quê? Pela água. O batismo é símbolo da aliança que temos com Deus, símbolo de algo interno, símbolo que somos selados pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento vemos, por exemplo, o profeta Isaías: derramarei água sobre o sedento e o meu espírito, veja que água e espírito estão ligados entre si. Água é um símbolo do Espírito Santo, e Jesus está aqui tratando de algo que acontece internamente na nossa vida, provocada pelo Espírito Santo. E ele usa o termo água. Água, irmãos, era muito conhecido pelo fariseu e pelo sacerdote daquele tempo, como também do Antigo Testamento. A água era usada para a purificação do sacerdote na entrada do templo, principalmente quando ele ia realizar as suas funções, os seus atos religiosos. Era símbolo de purificação. E aí, irmãos, a água, portanto, revela esse arrependimento que acontece dentro de nós quando contemplamos a nossa vida, percebemos que somos impuros por causa do pecado, somos manchados por causa do pecado, nos arrependemos e Deus nos perdoa e somos purificados. É algo interno. Eu vou pedir para os irmãos, por gentileza, deixa a Bíblia marcada em João 3, mas abra aí rapidamente no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 25. Porque Jesus aqui, irmãos, está falando de termos usados pelo profeta Ezequiel.
Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo de número 25. Que diz assim: então aspergirei, em outras versões está derramarei, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Este é o símbolo da água, purificação interna, onde a idolatria é aqui apagada, o pecado é aqui limpo, a mancha aqui é retirada. Mas aí Jesus disse para Nicodemos: água e espírito. Veja o que o profeta Ezequiel diz no versículo seguinte, o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito que? Novo. É o que Jesus está dizendo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ou seja, é uma transformação eterna, purificação e um novo espírito. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observais. De acordo com o teólogo John MacArthur, ele afirma que água e espírito eram termos preciosos no Antigo Testamento que tratavam sobre transformação interna. Jesus usa esses termos, água e espírito, para tratar, irmãos, sobre uma transformação interna provocada pelo Espírito dele. Aquele que é manchado pelo pecado, mas agora é purificado e recebe um novo espírito, um novo coração, um coração agora que tem prazer em obedecer à lei de Deus, que tem prazer em obedecer à vontade de Deus, não obedece mais segundo a antiga natureza, não está entregue mais ao velho homem, mas anda agora segundo o Espírito Santo de Deus. É uma transformação, irmãos, que acontece no coração. Não é algo exterior, não é levantar a mão, não é vir aqui para frente, se ajoelhar e dizer: pastor, ore por mim. A conversão não se dá, irmãos, por obra humana, mas a conversão se dá por obra espiritual, interna, no coração e na alma do ser humano. É uma purificação dentro de si, é uma transformação dentro. É uma purificação, irmãos, dos pecados, é um arrependimento dos erros, é tirar agora os falsos deuses, a idolatria do coração, é ser purificado e receber agora um novo coração. E só quem pode fazer isso, meu querido, é o Espírito de Deus. Na teologia, nós chamamos isso de vocação eficaz, ou chamado eficaz. O que é isso? O que é esse chamado eficaz? É quando, por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus chama o pecador, mostrando-lhe que é pecador, que é impuro, mas se arrependeu, foi purificado e Deus o colocou um novo espírito. Somente assim é que o ser humano pode entrar no reino de Deus. Sem essa ação não pode. O que testifica a entrada no reino de Deus
essa ação interna do Espírito Santo. Aí você pode dizer, mas pastor, como é que eu consigo isso? Você não consegue, meu querido. É Deus que faz. E eu digo para os irmãos, se você está aqui nesta manhã, meditando na palavra, buscando conhecer mais da palavra, considerando que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas resolveu conhecer mais da vontade de Deus, é porque você já está inserido na direção desse Espírito. É porque o Espírito Santo de Deus já conduz a sua vida. Mas aí talvez você chegou aqui nesta manhã sem saber disso. E aí foi impactado por esta verdade. Compreendeu que é pecador e está internamente se arrependendo dos seus pecados. E está tendo agora um novo coração voltado para Deus. Isso se chama regeneração, salvação. É Deus colocando em você um novo espírito. O espírito dele. O príncipe dos pregadores, pastor batista Charles Spurgeon, ele fala algo muito interessante sobre o texto. Ele diz o seguinte: é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter uma alma pelo esforço humano. Veja o que ele diz: é mais fácil convencer um leão a ser vegetariano do que transformar uma alma pelo esforço humano. Pastor, o que é que eu tenho que fazer? É só o Espírito Santo de Deus quem converte um homem, que transforma um homem. Mas a gente pode aprender um pouco mais sobre esta transformação de vida, essa regeneração. É que o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. A gente pode colocar esses termos aqui. O novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus, porque somente é Ele que faz. Somente Ele que opera. Mas vamos mais adiante, outra lição. O novo nascimento revela uma nova dinâmica de vida. Veja o que diz o versículo de número 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E agora, meus queridos, realmente ele faz aqui uma separação. Não é água, mas é carne. E o que é nascido da carne é carne. E o que é do Espírito é Espírito. Ele está fazendo uma diferença dos seres. E aí a gente compreende mais isso no versículo 7 e 8, quando ele diz, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aí Jesus está apresentando uma nova dinâmica de vida. Aquele que é nascido da carne, aquele que é nascido naturalmente, segundo a natureza carnal, é da carne, vai fazer as coisas da carne, vai operar e andar segundo a carne. Mas aquele que é do Espírito, é nascido do Espírito, caminha agora de acordo com o Espírito Santo. E aí ele vai ilustrar a questão do vento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, ele agora, que é nascido do Espírito, não é mais guiado pela natureza carnal, mas é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É guiado agora pela vontade de Deus. É guiado agora por essa nova dinâmica de vida. O apóstolo Paulo faz essa separação também em Gálatas, capítulo 5, onde ele fala sobre as obras da carne. Jesus diz, aquele que é da carne, é da carne. E aí Paulo fala sobre as obras da carne.
a idolatria, a feitiçarias e tal. Pá. E depois ele diz: mas os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne com seus desejos. E logo em seguida ele diz: porque o fruto do Espírito. Abra aí rapidamente em Gálatas capítulo número 5. E a gente vai compreender a nova dinâmica de vida provocada pelo Espírito de Deus. Versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Assim como o vento vem e não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim também devemos ser guiados pelo Espírito. Muitas vezes não sabemos para onde vamos, mas precisamos ser guiados por eles. Amém? Uma nova dinâmica de vida. Aquele que mente, não mente mais, fala a verdade. Aquele que tinha vários deuses no coração, não tem mais, tem um único Deus. Aquele que vivia no ódio, no puro ódio, agora vive em amor. Recentemente, irmãos, eu assisti com o Renato um filme chamado Ben-Hur. Eu já tinha ouvido falar, muitas pessoas comentando, e nós resolvemos assistir. E fala sobre a história de Judá Ben-Hur, um príncipe judeu. Meus irmãos, quando chegou no final do filme, eu nem queria olhar para a Renata, porque eu estava chorando com o filme, emocionado. Pai, filme impactante e tal. Eu olhei assim para a Renata: rapaz, que filme, fazia tempo que eu não tinha assistido um filme deles. Quem já assistiu aqui Ben-Hur? Levante a mão, só para... Pronto, então eu não posso dar spoiler. Mas o filme fala de uma verdade cristã muito tremenda, que é a do perdão. Um homem que era puro ódio. Eu já estou querendo dar spoiler aqui, mas parar aqui. E eu comecei a refletir, falando com Renata. E aí Renata olhava para mim e dizia: filme é de torar. De torar. Não é, Renata? Para dizer que é forte. E eu olhava para Renata e dizia: meu querido, é mesmo. Eu vou aqui lavar o rosto, porque eu não quero nem olhar para tu. E a gente começou a refletir, depois meditar sobre o filme, e a gente pensando: meu Deus, como o filme revela verdades de Deus sobre o amor, sobre o perdão, sobre tantas outras. Como o filme revela algo que é soberano, entendeu? Algo que não é natural da nossa carne, é soberano. As verdades que lemos aqui do fruto do Espírito, o amor, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão, é algo produzido pelo Espírito. E aí, irmãos, quando nós olhamos lá para o texto onde Jesus está tratando com Nicodemos sobre o novo nascimento, ele diz: você deve andar pelo Espírito, deve ser guiado pelo Espírito, ou seja, seja tomado por mansidão, mesmo que homem se levante contra você com fúria, com ira, seja manso. Você deve ser tomado pelo amor, fruto do Espírito, mesmo que as pessoas estejam indo ao seu encontro com ódio, com fúria no coração. Você deve expressar amor dentro de você e para com o teu próximo. Mesmo que você seja tomado por um ativismo do nosso século, aquela coisa dinâmica que não para, algo que tem produzido no teu coração, na tua mente, ansiedade, você deve expressar o fruto do Espírito, a
paz dentro de você e andar, irmãos, segundo a vontade do Espírito Santo. Amém. É uma nova dinâmica de vida. Veja para Cristo, olhe para Cristo e perceba como Ele é. Nós precisamos ser seus imitadores. Ele na cruz do Calvário, onde as pessoas estavam ali o condenando, Ele estava orando, pedindo: Deus, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse deve ser o nosso sentimento. Nós precisamos andar nessa direção. Não agora pela carne, mas pelo Espírito Santo. Amém? Quem crê aí, diga amém. Mas em último lugar, irmãos, o novo nascimento é realizado pelo Espírito, mas é recebido através da obra de Jesus Cristo. Nós nascemos de novo porque Jesus Cristo fez algo por nós. Olha para o texto. Ele continua sua conversa com Nicodemos, versículo 9. Versículo 10, mais uma vez Jesus o repreende. Versículo 11, ele diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. E aí, veja o que ele diz no versículo 13, que é base para o novo nascimento, pelo qual nós recebemos. Vamos ler todos juntos, irmãos, o versículo 13, 14, em uma só voz. Vamos lá? Ora, ninguém subiu ao céu, versículo 14 agora, vamos lá? E do modo Jesus aqui, irmãos, está falando da sua obra. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Ele está testificando aqui a sua obra para Nicodemos. Aí o versículo 14 ele afirma: e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, versículo 15, tenha o quê? Vida eterna. Jesus, irmãos, faz aqui uma referência a Moisés, que está registrado em Números capítulo 21, versículo de número 9, onde a serpente foi levantada na comunidade de Israel. Algo, irmãos, aqui, que tanto apontava para a morte, como para a vida. Os irmãos de casa até podem ler esse versículo e vão perceber a morte e a vida, quando a serpente é ali introduzida na congregação de Israel. Mas aí, irmãos, essa serpente, certo, levantada no deserto, estava aqui apontando para Jesus, dizendo: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí ele está dizendo o seguinte: assim como a serpente estava tanto testificando para a vida e para a morte lá na congregação de Israel, eu também serei levantado. O Filho do Homem vai ser levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, irmãos, foi levantado na cruz do Calvário. O penduraram, irmãos, em uma cruz, no madeiro. E por causa desta obra realizada por Jesus, irmãos, todo aquele que crê nele e nessa obra tem a vida eterna. Jesus, irmãos, morreu para nos dar vida. Jesus morreu para cumprir as exigências da lei.
exigências que nós não conseguimos cumprir. Jesus morreu para pôr fim aos principados e potestades, triunfando sobre eles. Jesus morreu para nos garantir a vida eterna. Jesus morreu como cordeiro, irmãos, onde derramou seu sangue, para que esse sangue pudesse nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Jesus morreu para nos dar vida, e só podemos receber essa transformação, essa regeneração, esse novo nascimento, quando nós olhamos para a cruz do Calvário e contemplamos a obra de Jesus. Aqui Jesus está fechando, irmãos, este encontro, essa conversa, como nós podemos falar no dito popular, com chave de ouro. Ele está dizendo: o novo nascimento só é recebido através da obra de Cristo, quando nós olhamos para a obra de Cristo. O teólogo D.A. Carson é o mesmo teólogo que vai estar lá na Consciência Cristã. Ele diz o seguinte: ele diz, o reino de Deus pode ser visto ou adentrado por intermédio da obra salvadora de Jesus na cruz, recebida pela fé. O novo nascimento, a regeneração, entrar no reino de Deus, só pode ser recebido pela obra salvadora de Jesus Cristo na cruz, pela fé. É desta forma que nós recebemos o novo nascimento, a regeneração. Amém? Irmãos, são lições que nós podemos tirar desse texto, que muito alegra o nosso coração, que muito consola o nosso coração. O que aconteceu com Nicodemos? Nicodemos, irmãos, foi convertido, foi transformado? Os teólogos dizem que sim. Os historiadores até dizem que sim. Tem um evangelho, claro, apócrifo, mas foi um evangelho escrito por Nicodemos, historicamente registrado. Nicodemos fez uma biografia de Jesus. Ou seja, teólogos e historiadores afirmam que Nicodemos foi transformado, foi regenerado e recebeu esse novo nascimento pela obra de Jesus, onde ele mudou completamente de vida. Nicodemos, irmãos, defendeu Jesus diante dos legalistas, em João capítulo 7, versículos 50 e 51, onde queriam já crucificar, prender Jesus, e aí, por meios legais, Nicodemos era um fariseu, defendeu ali Jesus. Nicodemos ajudou na cerimônia fúnebre de Jesus, conforme eu falei em João capítulo 19, versículo 39. Nicodemos foi transformado por Jesus. Amém? Também, irmãos, nós somos transformados, regenerados pelo nosso Mestre. Esse novo nascimento acontece por uma obra interna do Espírito Santo. Esse novo nascimento nós recebemos pela obra de Jesus por meio da fé. Vamos nos colocar de pé e vamos orar?